Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula número 6 de vistas ortográficas, né? Dando continuidade àquele assunto, e agora a gente vai aprofundar e entender como a gente pode ter regras de leitura e interpretação dessas vistas, ok? Primeiro, vamos nos aprofundar nas questões das vistas, tá? Então, observe aqui. As vistas ortográficas, elas são projeções cilíndricas. Lembram cilíndricas que os raios vêm tudo perpendicularzinho lindo, ó. É por isso que você vai colocar o seu objeto bem em frente ao seu rosto, tá? Ó. Por quê? Porque quando os raios passarem, é como se eu perdesse a noção de alguns elementos. Quando você olha de frente, por exemplo, você só está vendo a largura e aqui a altura, né? A profundidade se foi, né? Então, esses elementos a gente só consegue fazer exatamente porque a gente está usando, ó, projeções cilíndricas ortogonais, que estão em 90 graus, ó, quando elas chegam aqui. Deixa eu voltar aí o desenho, ó, que elas chegam em 90 graus no plano que é a folha de papel. Lembrando que os raios só existem na imaginação da gente e o objeto, se a gente não tem o objeto nas nossas mãos, a gente faz o objeto dançar aí na nossa cabeça, ok? E nós temos 6 vistas principais, porque imagine que aqueles planos, né, que Monge criou, ó, o vertical e o horizontal, depois acrescido desse daqui, não é? Que é o plano lateral. Imagine que foram acrescidos mais 3 planos para a gente continuar os desenhos caso sejam necessários, né? Então, quais são esses outros planos, ó? É como se eu fosse agora, ó. O primeiro é como se eu visse de frente o objeto e perdesse toda a noção de que ele tem profundidade, tá? Porque eu botei o objeto bem de frente do meu rosto. Então, é a vista o quê? Frontal. Depois, eu vou olhar para cima do objeto e eu perco toda a noção como se ele tivesse altura, é como se ele se achatasse, né? E eu tenho a vista de quê? Superior, porque eu fui para cima do objeto. Depois, a número 3 é a vista lateral esquerda. Sempre lembrando, ó, se eu estou olhando de frente, aí eu vou para onde do objeto? Ó, lateral esquerda. Aí é como se eu desse, ó, uma pancadinha e o objeto ficasse desenhado aqui do lado direito. Mas lembre que o nome da vista é para onde você vai desenhar, né? Então, para onde você vai olhar. Então, se é vista lateral esquerda, o que é que você vai fazer? Eu vou para a esquerda do objeto. Sempre baseado em quem? Na vista frontal. Ela manda em tudo, tá? Ela é a primeira, porque é a partir dela que a gente sabe as outras, tá? E se às vezes ela não tiver desenhada, a gente descobre porque uma nasce em consequência da outra. Aí essas 3 a gente já estava muito escolado, gente. A gente já sabia demais, ó. Vista lateral esquerda, fui para a esquerda do objeto. Aí agora vem a 4, que eu vou para a lateral direita do objeto. Então é como se eu viesse para cá, ó. E o desenho que se forma ficou aqui, ó, na esquerda. Então, a vista lateral direita. A 5 é como se eu fosse olhar, ó, debaixo desse objeto, ó. Puf! E ela se forma e fica aqui em cima, ó. E eu fui para baixo, para a parte inferior do objeto, ok? E a última é a vista chamada de posterior, que é como se eu viesse aqui para trás do objeto e o desenho que se formasse viesse aqui, ó, para o último lado, porque na verdade ele está aqui, ó. Mas quando eu abro esse cubo que as vistas ficam, ficasse desenhado aqui, vizinho à lateral esquerda. Professora, quando é que a gente desenha essas outras? Quando o objeto é complexo o suficiente para não ficar definido por essas 3, ok? Essas são chamadas de vistas principais, as 6, tá? Então, se nessas 6 não desvendar o objeto, a gente também pode ainda fazer outras que a gente vai ver na sequência, tá ok? Então, aqui, ó, eu tenho a formação do desenho das vistas. Você já conhece esse objetozinho, porque foi o que eu pedi para vocês desenharem, né? Começarem a fazer
sem nem terem noção que eram vistas, mas assim, entendendo projeções, né? Depois eu vou afastar aqui um pouquinho esse desenho para a gente poder ver a última aqui, que é a vista posterior, né? Então, a gente vê a peça, a primeira é a vista, ó, frontal, ok? Depois, ó, vem a vista superior. O que é que eu vejo da vista superior, né? Ó, tá, ó, aqui, ó, se eu botar um A, aqui é o nosso A, tá? Ó, se eu botar aqui B e C, é B e C que eu tô vendo aqui, tá? Aqui, ó, ele fez a vista, aqui, ó, lateral direita, é a que ficou aqui, ó, tá? Lateral direita, e desse lado à esquerda, ó, que eu vi aqui. Então, aqui, se eu botar D e E, vai aparecer mais ou menos aqui, vou chutar. D e E, vamos ver. Eita, acertei em cheio. São as vistas, as três, né, que são as que nós desenhamos primeiro, porque são as mais importantes, né? E depois aí eu tenho aqui, lateral direita, né? Aqui, ó, inferior, e essa que não apareceu totalmente por conta desse desenhozinho aqui que ficou atrapalhando, é a vista posterior, que é como se eu visse o objeto descostas, ok? Ó, como se eu visse o objeto por aqui, tá? Então, vamos a algumas regras que ajudam a gente a ler e interpretar essas vistas. A primeira foi essa que eu fiz agora, tá? A gente colocar nome nas superfícies e entender as superfícies que estão se formando. Ah, é essa superfície inteira, ó. Eu tenho que usar um pouco de abstração e entender que se eu botar essa peça só no meu olho, se eu conseguisse passar o meu dedinho nessa peça e colocar ela bem de frente a mim, era como se nada disso que está aqui, ó, eu conseguisse mais ver. Eu só conseguisse ver esse desenho aqui, esse contorno que se forma e é a superfície A. Se eu for olhar para cima, ó, vamos ver aqui com cuidado e com carinho. É como se tudo se achatasse, ó, e agora eu não pudesse ver isso aqui, ó. Essa altura dele. Estão compreendendo, ó? Isso tudo morre. E eu só conseguisse ver os quadrados. E quando eu vou olhar aqui, ó, imagine que eu pudesse virar essa peça, rodar essa peça, ó, e ela ficasse agora bem de frente para o meu rosto. Eu só conseguia ver esses dois retângulos. Imagina que você está passando os dedos aqui. Você não consegue sentir essa parte que está indo para trás. Você só consegue ver isso, tá? Então, a gente tem que fazer esse jogo de abstração. Rodar essa peça aí, ó, dentro do seu juízo. Eu mandei aquelas figuras que vocês podem cortar e colar. Essa é bem simples, então, se você está com dificuldade, corte ao menos essa, né? Ou então, faça no desenho que eu mandei para você e tente cortar e colar, mesmo que se você está sem impressora, você vai ter uma noção de como a gente está conseguindo ver essa peça. E a partir dessa, eu tenho certeza que você vai construindo as mais difíceis, tá bom? Aí, o que que a gente pode também ver, ó? Aqui a gente conseguiu rodar as peças, né? Para ajudar você, ó, certo? Então, novamente, ó, a gente está trabalhando com o quê? Superfícies, ó. Se eu olhar para frente dessa peça, é como se eu não visse mais nada que ficou para trás. Vai-se embora, tá? É crush novo na área, certo? Deixa o passado para trás, tá? Apaga tudo. Então, é como se aqui, ó, eu visse só esse A lindo, ó, que tá aqui. O A maravilhoso. Certo? Ó, que tá aqui, ó. Né? Ó. E aqui ele tá indicando com essas setas onde estariam as outras superfícies. Estão compreendendo? Elas estão ali, mas elas estão escondidas, porque eu botei a peça bem em frente ao meu rosto. O que que vai acontecer agora aqui, ó, em cima? Quando eu olhar para cima, se você notar, isso é o D, ó, isso é o C, e isso é o B. Mas note como ele está tentando ajudar a gente, ó, dizendo aqui, onde é que está o A, ó? Tá aqui, mas eu não vejo. Né, ó? Onde é que está o E, ó? Tá aqui, ó, na escadinha descendo, o D tá aqui. Quando eu descer, essa superfície aqui é quem? É o E.
O C, ó, quando eu descer essa superfície aqui, é o F, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá dizendo, tô aqui, mano, tá ligado? Ó, o B, mesma coisa. Quando ele descer, eu tô aqui, ó, o G, tá? E o H que tá aqui, ó, descostas, tá? Se a gente fosse fazer a vista, ó, posterior, olha aqui, ó, descosta. E essa seria quem, ó? O H, não é legal? Né? Então, se eu tenho aqui, ó, a vista lateral esquerda, aí eu vou ter a mesma coisa, ó, veja. Aqui é quem? Aqui é um G. Aqui é quem bem de frente. Aqui é o F. Aqui é quem bem de frente. Aqui é o E. Percebem? E ele tá te ajudando, te dizendo as outras superfícies que você não tá vendo. Certo? Essa figura é para te ajudar bastante, tá? E aqui ele rotacionou a figura para você ter uma ideia, tá? Ele ajudou rodando a figura para jogar teu olho, tá? Como você tem que jogar, certo? Aqui é outra forma de entender, é através da correspondência de aresta. Ao invés de a gente colocar uma face, ó, que eu podia numerar também aqui, dizer que é um, ó. Aqui eu vejo um, né, ó. Aqui eu vejo 2. Ó em cima onde é que tá o 2. Estão vendo que é fácil? Olha o 3, porque essa peça é inclinada. Vê só, o 3 aparece, ó, é aqui, ó. Ó a linha B, ó, ela aqui, ó. Ela aparece com o tamanho certo só de frente, ó, né, na vista de frente. Quando eu olho a lateral esquerda, olha o B como encolheu. Que loucura, né? Mas se você notar, ó, essa medida eu arrastei daqui, ó. Como é que eu sei essa medida, professora? Porque eu arrastei daqui. Estão percebendo, ó? Certo? Então, aqui, se eu fosse colocar um número na superfície, seria o 3. Olha o 4 aqui embaixo. Ó. O 4 não muda de tamanho. Por quê? Porque ele é reto. Ele está perpendicular ao nosso olho, ele não está inclinado. Quem está inclinado sofre deformação. Ok? Ó? Ó o 3 aqui de novo. Menina, mudou de tamanho de novo, passada. Por quê? Porque ele é inclinado, ó. Se você notar, ele tá, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, se eu arrastar aqui, ó, corra linda. Percebendo, ó? Eu consigo transferir essas medidas porque eu sei que eles vêm do mesmo lugar, tá certo? Essa questão de corresponder à aresta é só para a gente entender quem tá vindo de onde, tá certo? Ó o H. Por que que eu vejo o H aqui, professora, e não vejo o G? Porque o H escondeu o G que ficou lá atrás. Do mesmo jeito, aqui eu vi o B. Mas por que que eu não vi o A, professora? Porque o B ficou na frente, tá bom? Aí vamos aqui, ó, regra de alinhamento. Isso de alinhar é super importante porque foi a regra de Monge, lembra? Ó? Então, quando eu alinho os objetos, eu consigo entender, ó, nessa regra aqui, que às vezes um objeto que está mostrado de uma forma, ele vai aparecer de outra. Ó. Quando você olha aqui, ó, eu tenho ponto, veja, ó, um coincidindo com 2, porque quando eu olho de frente parece só um ponto, porque é uma reta, né? Eu nem vejo 2, porque quem está na frente? O 1. Quando eu olho de cima esse objeto, ó, olha aqui essa reta, ó. Note que o 1 está na frente e o 2 está atrás. Mas eu consigo ver os dois agora. Ó. Note agora aqui, ó. De novo, quando eu olho de lado. O 1 está aqui, ó. E o 2 está aqui. Essa superfície cinza é só para mostrar, ó. Ela aparecendo deformada. De frente eu não vejo, ó. Porque de frente eu só vou ver isso aqui, ó. Se eu chamar de A tá aqui. Certo? Se eu chamar isso de B, ó. B tá aqui. Olha B aparecendo aqui. Não é louco esse, ó? Porque esse B é todo deformado, tá? Ó. C aqui, ó. C aqui e C aqui. Certo? Se eu chamar isso de D, olha D aqui. Tá bom? Digamos que eu chame esse de C também, que tá encoberto aqui atrás, não dá pra ver. Tá certo? Então, essa regra do alinhamento é basicamente para a gente entender que um objeto que aparece em um formato, em uma vista, ele pode aparecer no outro formato na vista seguinte. E como é que eu decifro isso? Porque através do alinhamento eu consigo entender
onde essas figuras estão, tá? De onde elas estão nascendo. Veja que aqui é a ponta do triângulo. Aqui, ó, que abre porque isso se forma uma reta, ó. Isso se abre e olha aqui a reta conseguindo ver de lado, ok? Ele passou, coitado. Outra regra que é importante, ó, que pode, vocês vão se lembrar, lá na outra aula que eu mostrei uma figura que era quando você via na terceira vista, inclusive era a diferença do sapatinho que era assim. E a gente só conseguia decifrar no final, porque quando via de frente e de lado, elas tinham a mesma vista. É o caso que acontece aqui, ó. Quando a gente olha de frente, de cima, perdão, tá? Todos esses objetos, eles têm a mesma vista superior. Por quê, ó? Porque essas superfícies, tá, ó, elas se achatam, elas se deformam, mas elas ficam, ó, quando a gente vê as deformações, elas ficam do mesmo tamanho. Então, eu não consigo interpretar que elas têm esse formato, só quando eu for olhar como, ó, de outra vista. Então, aqui serve para eu entender isso, e serve para eu entender ó, que toda vez que tiver uma linha separando uma superfície e outra, é porque elas não estão no mesmo plano, mas elas podem estar assim, ó. Uma está inclinada e a outra está reta. Pode ser que exista um batente, eu vou chamar de um batente com uma rampa, tá? Ó, aqui uma rampa e depois tem um batente, né? Aqui é reto e um batente, ou e uma rampa. Aqui é rampa e um batente. Estão entendendo? Mas eu só vou conseguir ver isso quando? A partir de outra vista, tá? Então, a gente toma esse cuidado, certo? Como é que eu vou executar essas vistas, tá? Primeiro, eu sempre tomo cuidado de entender as projeções, tá? A vista frontal, eu vou entendendo o que é que eu vou conseguir ver, ó, tá? Você pode ir tentando ver aquilo que você conseguiria ver, ó, nos alinhamentos, ó. Essa é irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa, né? Que é irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa. Então, essas linhas e essas verticais, elas vão aparecer no desenho de frente, né? Ó. Então, a gente começa a desenhar essas medidas. Então, eu vejo esse retângulo, eu vejo esse quadrado, eu vejo esse outro quadrado. Por que essa linha eu não vejo? Porque essa linha vai ficar escondida lá atrás, né? Então, eu vejo aqui, ó, tá? Eu vejo aqui, ó, comprimento, certo? Comprimento e vejo também altura, ó. Por que me disse isso não é a altura do objeto? Me disse isso não é comprimento do objeto, né? Aí aqui já tá feito. Na planta, na vista frontal, perdão, eu vejo comprimento e altura, tá? Quando eu chego na vista superior, que eu vou olhar esse objeto de cima, o que eu passo a ver? Eu não vejo mais a altura, porque é como se achatasse. O que eu passo a ver? Ó? Eu passo a ver simplesmente, ó, os mesmos comprimentos que estavam aqui, ó. Olha, comprimento, ó. Comprimento, 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 né, ó, comprimento. E passo a ver largura, ó, que é essa profundidade aqui, ó. Largura, ó. Agora eu vejo largura, ó, porque eu tô olhando aqui de cima, vejo isso, ó. Mas essa fundura aqui não vejo. Então, eu vejo, ó, comprimento e largura, certo? E quando eu vou para a lateral esquerda, porque aqui não foi a frente, ó. Quando eu vou para a lateral esquerda, aí é que eu consigo ver, ó. De novo, eu consigo ver largura aqui, ó. E tô vendo quem também? Altura. E se eu sei, ó, que o primeiro mandamento é alinhar, né? O que eu posso fazer? Tirar as medidas, ó. Eu posso tirar as medidas daqui, ver se eu não posso, ó. A altura eu não posso ajustar daqui, ó. Posso, não posso, ó. O comprimento, eu não posso, ó, entender que eles estão vindo do mesmo lugar, né? Porque eu sei que as superfícies estão se transformando, ok? E no final você dá um confere utilizando letras,
ou números para ver a superfície, ó. 1, o 1 tá aqui, né? 2, eu risquei tanto, tá difícil de ver. O 2 tá aqui. 3, o 3 tá aqui, né? Se eu botar aqui um 4, se eu botar aqui um 5, a gente já sabe que são essas superfícies que estão aqui, ó. Certo? Bem pintadinhas agora. Eita, né? E se eu botar o 6 e o 7, eu vou estar aqui, ó. 6 e o 7. Eu acho que já tá dando para compreender um pouco, né? Tá melhorando, tá? Então, aquela questão, ó, das superfícies inclinadas, que elas se deformam, tá? Então, em uma das vistas, eu vou conseguir ver do tamanho real, que a gente chama de verdadeira grandeza, porque é a medida real que ela tem. Mas quando eu olho por outros lugares, né, por outras vistas, aí ela tem uma projeção reduzida, ó, porque ela foi achatada, tá? Mas lembrando sempre, ó, se eu colocar aqui, ó, A, aqui meu A, ó, tá? De novo, B, ó, e aqui C. Aqui meu B, ó, tamanho real, porque, ó, é quadrado, né? Tamanho C, reduzido. Essa linha aqui que foi reduzida. Mas como eu sei, ó, porque basta, minha gente, ó, alinhar, ó. As medidas vêm de onde? Ó? Pode vir da outra, tá? Porque isso aqui tudo, ó, é quem? É o comprimento. Lembra que vista superior é comprimento e quem? Largura. Aqui é o quê? Altura, ó, e comprimento. E essa é quem? Altura, né? E largura. É fácil? E aqui, ó, vou botar um Dzinho. Aí aqui, ó, um Dzinho, um Czinho. Disse não é fácil. Vamos embora, né? Agora aqui vem uma informação importantíssima, que é das arestas ocultas. Finalmente vocês vão entender por que em algumas das vistas vocês começaram a ver essa linha tracejada. Traço, espaço, traço. Porque em determinados objetos ou em determinadas posições que nós vemos os objetos, algumas linhas elas ficam ocultas, né? Eu sei que a colega está lá, mas dependendo da posição que eu esteja vendo, eu não consigo ver, certo? Vamos dizer aqui, ó, que quando eu vejo esse objeto de frente, ó, essa linha que eu tô, essa base aqui que eu estou riscando, é a C, certo? C, é a superfície C. Eu vejo tudo dela, tá ótimo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Só que quando eu vou aqui, ó, para a vista 2, que é a superior, que está aqui embaixo, a superfície A, eu estou vendo todinha. Mas se você notar, ó, a superfície B que está aqui, ó, né, ó, essa ponta aqui, ó, que está em pé, eu não consigo ver, ó, não consigo ver. Então, eu tenho que colocar essa linha que estaria aqui embaixo, ó, marcando, né, esse traço que está em pé aqui, ó, eu tenho que colocar essa linha para indicar, ó, que existe esse buraco aqui, ó, né? Que existe essa ponta aqui que está em pé, essa linha que atravessa o objeto de um lado a outro. Aí agora vamos de novo. Aqui agora eu vou ver a vista 3, que é a lateral esquerda, vim para cá do objeto, certo? Vejo de frente, ó, eu vejo essa parte aqui sem problemas. Vejo a superfície B também, ó, ela aqui, ó, bem linda a superfície B inteira. Mas se você notar, ó, essa pontinha aqui, ó, da superficial, que tá apontando aqui, ó, certo? Eu não consigo ver, mas eu sei que ela está lá, então eu preciso representar o tracejado. Porque se eu não representar, né, a gente não vai conseguir entender que essa forma, né, essa forma é dessa maneira, que ela tem esse recorte aqui embaixo e que ela tem esse recorte aqui em cima. Vai ser uma informação incompleta, tá? Então, essas duas linhas tracejadas, elas mostram que aqui, ó, tem esse buraco que é completado pela informação dessa vista, ok? Aí, aqui, ó, tá? Aqui o que eu queria mostrar para vocês, esse vocês têm que olhar com bastante calma para entender um bocado, tá? É a questão de arestas coincidentes, tá? Aquilo que eu disse, quando uma aresta aparece na frente da outra e as duas linhas são contínuas, a que apareceu na frente, manda,
né? E se a aresta é tracejada, o que é que acontece? A aresta que é contínua manda na tracejada. Vejam que essa aresta aqui, ó, tá aqui atrás, né? Ó, essas duas. Eu não consigo ver, ó, porque essa linha aqui vai mostrar na frente. Ela devia estar como? Tracejada, né? Na vista frontal aqui, ó. Veja se não é. Mas eu não consigo ver por conta de quem? Dessa aresta. Então, aqui, ó, coincidiu aresta visível e aresta invisível, né? A invisível é a aresta oculta. Mas a aresta visível, que é com linha contínua, ela que manda. Então, ela vai encobrir a aresta tracejada, ok? Aí vamos mais uma questão aqui, ó. Superfície curva, como é que eu represento? Note que quando o círculo ele tá de frente para você, certo? Você consegue ver o círculo perfeito. Mas se ele tiver, por exemplo, nessa posição aqui, deitadinho, ele vira uma reta, porque é como se eu visse só o quê, ó? Só a largura dele, né? Do mesmo jeito, se ele estiver em pé, é como eu visse só o comprimento, ó, vira reta, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, a figura de um cilindro, que foi a pegadinha que eu passei para vocês na outra aula, era exatamente para que vocês tentassem compreender. Ó. De cima, eu vejo o círculo total e completo. Agora, de frente, essas linhas que são curvas, elas se comprimem e a gente vê só as laterais. Então, eu vejo só as extremidades. E as extremidades, ó, em cima é reta, embaixo é reta, lembra daqui do exemplo, né? A largura e a largura do círculo, e aqui as laterais. A altura de uma superfície que é curva, eu vejo, continuo vendo só a parte que é reta, né? Então, ela vira aqui um retângulo. Mesma coisa vai valer o quê? Para a vista lateral esquerda. Quando eu olhar para cá, eu só vou ver as extremidades da figura, certo? E aqui em cima, de novo, ó, eu só vejo daqui para cá o que se forma numa reta, tá? É como quem vê um retângulozinho que tá de frente para ti. Se esse retângulozinho tá de frente para ti, tu só vê uma linha, tá? Porque, ó, ele é assim. Se você olhar bem de frente para ele, isso aqui é como se tivesse morrido. Então, você só vê o quê? Uma linha. O círculo é a mesma coisa, tá? Então, por isso que aqui, ó, as partes que são curvas, eu vou ver retificadas, beleza? Tá? Então, aqui, ó, eu trago essa figura que é bastante interessante para mostrar como a gente precisa realmente da terceira visão, porque figuras, elas podem coincidir. Notem, 1 e 2. Se eu tiver só a vista frontal, aqui, ó, A e A. Como elas têm a mesma medida, ó, A e A, elas parecem que são iguais. De cima, ó, aqui de novo eu tenho A, né? Só que aqui de cima, nessa figura, isso é B, ó. Né? Porque aqui é A de novo? Porque ela está inclinada. Aqui é que eu tenho um B, ó, tá? E eu só vou ver na lateral, tá? E aqui eu tenho um C. Estão vendo a diferença? Né? Porque a figura aqui inclinada, o que é que acontece com ela, lembram? Ela aparece achatada. Apareceu achatada de frente, ó. Isso aqui, ela já foi deformada, não é a medida dela na vida real, a medida dela na vida real é isso aqui, ó. Todo mundo sabe que uma parte inclinada é maior do que uma parte reta, né? E aqui, de novo, ó, você olhando de cima, a parte que aparece dela é isso aqui, ó. Porque ela foi achatada, ok? Aí eu pego aqui outro objeto, de novo, ó, o sapatinho aí só mudando algumas medidas. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, né? Aqui eu tenho B, B. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, certo? Vamos para cá. Por que que esse meu A vira isso, né? Porque a superfície curva aqui, ó, vai fechar e acabar, então ela vira isso, ó, né? A superfície curva aqui embaixo vai acabar e vira isso. Se você notar aqui, isso aqui, ó, é o que vira esse ponto e essa curva vai virar isso. Isso aqui é o ponto, ó, isso aqui é a curva. Acreditem ou não. E isso aqui, ó, é a metade da curva que virou reta também. E isso aqui, ó, também é a curva, só que nesse caso ela tá descendo.
certo? E aqui, ó, é a única parte que é reta. Mas, por incrível que pareça, essa figura é semelhante a essa. Se eu olhar só essas duas vistas, elas vão ser irmãs. Se tu olhas, por exemplo, para cá, né? Para cá, tá? E você você vai ver isso daqui, ó. São essas duas linhas, né? Essa linha daqui é essa extremidade que foi retificada. Essa linha daqui, a extremidade que foi retificada. E aqui do lado, ó, são os quadrantes, né, do cilindro, que também, ó, estão aparecendo retificados. São esses dois pedaços aqui, né? Então, se aqui eu puder chamar de uma superfície zero, então, ó, aqui, né? E aqui, ó, linha. Então, vai ser isso, ó. Né? As duas superfícies são essas. Mas se eu olho para cá, parece também que é B e C, né? O que é que vai matar a diferença das duas? Porque quando eu olhar para cá e ver que aqui é D e E, D e E, eu vou ver que essa figura é quadrangular, é completamente diferente. E essa é circular. Essa parte que vai ser aqui, meu D e meu E, são completamente diferentes. D e E, porque elas são circulares, ok? Aí vamos lá para o passo a passo da execução. Eu costumo sempre colocar isso no quadro para ajudar os alunos. Primeira coisa que você se liga é a posição, tá? Então, aqui sempre fica vista frontal. Eita, acabou aqui meu F, desculpa, gente. Frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Professora, se posiciona assim, quer dizer que eu sempre faço nessa ordem? Não, você é uma pessoa livre. Né? Aqui você é livre mesmo. Por quê? Porque às vezes é mais fácil você começar por uma vista que nem sempre a vista mais simples é a vista frontal. Principalmente se você tiver um professor ruim, que é o meu caso, geralmente. Porque eu coloco, às vezes, a vista que é fundamental, nem sempre é a vista frontal, a vista que diz tudo, entendeu? Eu, às vezes, coloco uma vista lateral que diria que estaria, por exemplo, a parte inclinada, estaria em verdadeira grandeza na vista lateral, pode ser mais fácil você começar por ela, entendeu? Às vezes, na parte superior. Então, depende. Você pode se sentir mais seguro começando pela vista lateral, você pode. A posição não quer dizer que você comece desenhando por ela, mas quer dizer que as vistas têm que continuar aí, porque mesmo sem nome, você já sabe, ó, que aqui é frontal, que aqui é superior e que aqui é lateral esquerda. Joia? Sempre a gente começa desenhando com o quê? Com traço fino, linha auxiliar, tá? E muita gente quer o traço super fino, ok? Como se fosse 0,1 milímetros, tá? Aí depois a questão de quê? Do alinhamento. Vamos, né, usar a monja aí, ó. Então, as peças, elas se alinham porque elas vêm da mesma figura. Então, eu posso, inclusive, compartilhar, antes eu dizia roubar, mas roubar é feio, né? Então, a gente pode compartilhar, inclusive, medidas, porque elas estão saindo de peças da mesma peça. Então, é o mesmo objeto, só que está sendo visto de outra posição. Nota esse pedaço aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A. É esse Azinho aqui, ó. Quando eu mudo a posição, então isso aqui não é B, ó. Então, essa aresta que está aqui, ó, não é a mesma aqui, ó. Então, ela tem a mesma altura. Lembrando, vista frontal, o que é que está sempre igual para o colega? Comprimento e altura, né, ó. Comprimento e altura. O que está sempre igual? Aqui embaixo, na vista superior para o amigo. Comprimento, vista superior agora. Comprimento e largura. Largura, certo? Então, o que está igual agora quando eu vou para a lateral esquerda? Olha a largura aqui de novo. Largura e quem, ó? Altura, que é esse que está em pé. Então, aqui, ó. Vai largura e altura, que é isso que está em pé. Então, nota, ó, que você pode compartilhar. Então, eu posso compartilhar comprimento frontal, ó. Comprimento, eu posso compartilhar frontal e superior, né?
Altura, eu posso compartilhar com quem? Frontal e lateral esquerda, né? Além de várias outras, né? Eu nem ensino essa aqui da lateral, porque já precisaria de um compasso. Aí eu nem faço isso para você não ficar doido, né? Aí eu nem toco no assunto, só toco essas duas, porque já ajuda muito. Professora, eu vou fazer a mão, oh meu Deus, vou morrer. Não morre não, porque a gente, ó, puxa as medidas, a mão livre mesmo, mas é para você entender, tá certo, anjo? Tá? Então, alinhamento, né? Então, no terceiro, você vai ver o quê? Se tem aresta invisível, se tem superfície inclinada e se tem superfície curva. Para que isso? Porque aí é quando você vai saber se vai ser tracejado, certo? Se eu vou ter verdadeira grandeza na superfície inclinada, tá certo? E na superfície curva, se eu vou ter algum. Na superfície inclinada, se eu tenho um achatamento, na superfície curva, se alguma parte vai sofrer aquela deformação e ficar reta, tá? E quando eu chegar aqui no último, é quando eu faço a diferença de traços, porque eu só engrosso o traço por último. Se você está fazendo um AutoCAD, você só engrossa na hora de imprimir, né? Você pode colocar as linhas lá, ficar vendo tudo mais grosso, bem lindo. Uau, parabéns para você. Mas você só vai ter a confirmação da impressão, que pode ser impressão no PDF, em figura, para ficar olhando, tá? Ok, massa. E para quem está desenhando à mão, você só engrossa o traço no final. Como é que vai ser essa diferença de traço? Eu sempre baseio assim para ficar mais fácil. Aquilo que chegar primeiro no teu olho, o impacto, pei, como se fosse uma pancada assim. Pá, o que é que vai carimbar primeiro o teu rosto? Aí é traço grosso. Segundo lugar, médio. Terceiro lugar, fino. E isso você usa para todas as vistas. Porque, por exemplo, se eu for para a lateral esquerda, o que é que chegou primeiro no teu rosto? Aí tudo de novo, grosso. Chegou em segundo lugar, médio. E você vai ver que em alguns pontos a gente não tem todos os traços. E vai chegar a algum ponto que essas três espessuras de linha é insuficiente. Então você trabalha com a linha um pouco. Eu fico brincando na sala fazendo um médio fino, um médio grosso, um médio médio, que aí é você atenuando a espessura da linha, ok? Vamos fazer aqui, deixa eu ver se na sequência. Aqui, se a gente fizer aqui com esse, por exemplo, eu vou trocar aqui a cor, tá? Da caneta, só pra gente ver aqui, ó. Se eu usar vermelho, tá bom? Pra ser aqui o grosso, certo? O grosso vai ser vermelho. Se a gente olhar aqui, ó, na vista frontal, aquilo que chega primeiro no rosto da gente aqui, né? Vai ser, ó, toda essa superfície. Pelo amor de Deus, descontem que eu tô desenhando com o mouse, certo? Chegou aqui primeiro meu rosto, ó, foi logo isso, não foi, ó? Pá! Se eu levasse uma carimbada, era essa superfície, pô, né, no meu rosto. Misericórdia, né? E se eu olhar, vamos fazer logo todas elas grossas aqui. Se eu olhar agora na vista superior, o que é que chega primeiro no meu rosto? Veja se não é isso aqui, ó. Eu levo logo uma carimbada disso. Então, isso aqui, ó, vai ser visto o quê? Ou vai ser traço o quê? Grosso, né? E se eu olhar agora na lateral esquerda, o que chega primeiro no meu rosto é essa superfície. Então, lá vem eu, ó. Pá! Eita, molecha dos cachorros, né? Aí agora vamos pro traço médio. Vou trocar aqui, tá certo? Cor da tinta, vamos botar um verdinho, né? Então, o médio aqui vai ser um verdinho. Então, o que é que chega aqui em segundo lugar na minha vista frontal? Vê se não é essa superfície aqui. Então, onde o traço dela estiver batendo, eu vou botar o quê? Médio. Note que aqui já tem um grosso, né? Se eu for botar um médio aqui atrás, aparece? Não, então eu não boto. É óbvio, né? Então, eu saio para cá e agora na vista... Perdão, vamos para a superior. Quando eu chego na superior, o que é que chega em segundo lugar no meu olho? Vê se não é aqui essa superfície. Então, eu venho para cá, ó. Eita! E boto tudo com traço aqui.
médio. Vocês notaram que eu tenho 2 tracejados aqui embaixo, notaram? Que são exatamente mostrando essas 2 linhas aqui, ó, que estão passando embaixo, como se fosse, ó, tá vendo elas 2 aqui, ó? Se eu olhar de frente, é esse buraco, que faz como se fosse um banco desse objetozinho, ó. Então, traço médio também nele, tá? Ó, então, tracejado médio aqui. Professora, por que não passa por cima desse vermelho? Lembra da história? Aresta vermelha, perdão, aresta grossa, contínua, vai apagar tudo. Então, se a aresta é contínua, não vemos nada. A tracejada vai ficar embaixo, vai morrer, tá? Mesmo que ela seja fina, certo? E agora aqui, se eu chegar na lateral esquerda, então imagine aqui a vista que chega em segundo lugar. Vê se não é essa. Então, eu chego, ó. Pá. Aí agora notem que eu também estou mostrando isso. Porque se você olhar de lado, veja que é, ó, exatamente esse alinhamento aqui, ó. Que é mostrando que aqui eu continuo sabendo que tem um buraco. Eu continuo sabendo aqui, ó, que tem um buraco, ó. Então, tracejado, simples, linha média. Nesse caso aqui, a gente não teve um traço fino, tá? Acontece, é tudo livre, tá? Então, quando não tiver, a gente não coloca, certo? O fino foi só para fazer as linhas de desenho. Tem gente que manda apagar isso aqui, tá? As linhas de construção. Eu digo que isso não é necessário. Não apague linha de construção. Linha de construção é para a gente ver, inclusive, como você raciocinou o desenho. Não apague linha de construção, ok? Ó, é isso aqui, ó, que é linha auxiliar. Não apague. Se alguém mandar você apagar, você... Só se fosse o professor, você obedece, aí você se lembra, não era para apagar, anjo. Aí você até pode conversar com ele, beloved, deixa a minha linha de construção, porque é fino, traço fino, é para deixar no desenho, pode cruzar a linha, aí é importante, ó. Linha de auxílio, linha auxiliar que começa o desenho, traço fino, meu filho pode cruzar a linha, fica uma coisa linda, espetáculo. É até isso que é feio no AutoCAD, que não cruza, tá certo? Traço médio, grosso e o fino, que é de acabamento, aí meu filho não cruza, tá bom? Se eu tiver aqui, ó, olha, eu tivesse com traço fino aqui, eu cruzando, tá certo? Mas grosso e médio, aí eu não cruzo, tá bom? Por isso que eu não apagaria, para ficar bonito. Aí, outras importantes vistas, tá? Que são vistas auxiliares. Quando está inclinado, você já viu, ó, que a dimensão ela reduz em uma vista e em outra. Dependendo do objeto, essa distorção pode prejudicar o entendimento do desenho. Então, o que é que eu faço? Eu crio um plano auxiliar para eu observar o objeto, né, sem deformar aquela parte, para isso ficar, ó, paralelo ao meu ângulo de visão. Porque se eu estiver olhando assim, ó, isso não fica inclinado, né, ó? Ó como fica feia a vista. Aí eu vou ver, ó, paralelo, tá? E observe no caso dessa vista aqui, ó. Um lado vai ficar paralelo e o outro fica inclinado. Então, continua dando erro, né? Então, a gente pode quebrar essa vista, ó, que é como aparece aqui. Então, eu tenho o plano A, né? A vista A. Então, eu faço ela aqui e depois eu continuo, ó, com o meu plano normalzinho, que é aqui, ó. E isso é uma interrupção. Representação correta de interrupção. Ok, amados? Vamos em frente. E a outra são as vistas seccionais, que na verdade são os cortes que a gente vai ver mais na frente, tá? Quando uma peça é complexa o suficiente para que a gente só com as vistas externas não resolva, a gente começa a cortar o objeto e mostrá-lo por dentro, tá? Então, isso a gente vai ver depois, ok? Aí, qual vai ser nosso exercício? Eu disponibilizei para vocês uma folhinha, tá? Com uns exercíciozinhos que vocês não precisam imprimir de novo, fazendo aquele joguinho como tem mostrando lá, das faces, né? Que aquilo não é para entregar, tá bom? Então, você vai fazer aquele joguinho só a título de curiosidade mesmo, depois eu coloco o gabarito, tá? Que tem uma perspectiva que está marcado as
Na perspectiva estão com as letrinhas, como está aqui na vista 3 dimensões. E aí eu fiz as 3 vistas e naquelas 3 vistas você vai marcando as superfícies A, B, C, D, tá? Para você ir interagindo com aquelas vistas. Aí aqui você vai fazer, ó, certo? As 3 vistas desses 3 objetos. E essa seta marca a vista frontal. Professora, pode fazer de régua, né? Pode. Mas a mão livre, você também é uma pessoa livre. O que é que a gente vai tentar ver aqui? Inclusive, vamos tentar engrossar a linha a mão livre mesmo. Tá bom? Certo? Então, nós vamos fazer as 3 vistas de cada objeto. Tá? Lembrando daqueles 3 pontos, posição, alinhamento, tá? A terceira parte, que é inclinação, tá? Aresta visível, se tiver, e parte curva. Nesse não tem parte curva. E no 4, que é engrossar as linhas. Não é deixar forte, é engrossar, ok? Aqui, por hoje vai ser só. Então, dúvidas pelo WhatsApp e nos vemos na próxima aula. Grande abraço.